like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let them break you down. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let them break you down. We're up against the ropes, but we never choke. When the pressure comes, we go for broke. We've been beat up, yeah, we've been knocked down. Come back twice as hard and go round for round. Hit 'em pound for pound, we're gonna see it through. Fala, Marciokida. Tudo bem? Boa noite, Rodinei Assunção. Estamos aqui de volta. E aí, deu certo o design da Discord? Deu, lógico que deu, vai dar e vai continuar dando. Vai ficar famoso ainda, com certeza. A galera da samba curtiu, né? A gente teve 133 visualizações em uma semana e sem tempo nenhum para divulgar, né? Eu não divulguei nada ainda. Eu também não. Só nas mesmo e já recebemos dicas, várias dicas, né? De ideias. Aliás, qualquer um pode mandar dica pra gente aí, nos comentários. E, na verdade, o Morandini, que é meu ídolo. Aliás, eu vou mostrar daqui a pouco um negócio que eu fiz depois para ele ver. Eu sei que ele vai assistir. Obrigado aí, ele deu várias dicas, né? Ele deu 4 sugestões de tema, né? Sim, 4 sugestões de temas, e esse tema de hoje, agradecemos a ele, que foi dica dele aí, Morandinho. Valeu. É isso aí. Saber desenhar ou não saber desenhar? O que você acha, Marciokida? Tem que saber desenhar na vida? Depende muito de como a gente entende e vai entender se saber desenhar ou não. Eu, por exemplo, eu já disse isso para você várias vezes, eu digo que eu não desenho, certo? Eu não desenho no sentido seguinte, se nós dois sentarmos para desenhar uma pessoa, você vai desenhar em 10 minutos, eu vou desenhar em uma semana. Eu consigo desenhar uma pessoa em uma semana, certo? Até já dei aula de desenho acadêmico, mas eu não sou ilustradora, eu não sou desenhista, eu deixo isso bem claro. Então, depende de como a gente entende. Ser um baita ilustrador, um baita desenhista, eu acho que não precisa ser um desenhista ou ilustrador para fazer design. Você precisa ter um conhecimento básico do... Quanto mais, melhor, né? Lógico que se eu fosse ilustradora, seria bem legal, assim. Seria bem legal. Eu tenho uma coisa que eu falo em aula, e aí eu acho que vale... A gente falou no outro episódio que a gente é designer, mas a gente não falou que a gente é professor também, né? É verdade. Eu e a Marciokida somos professores universitários, a Márcia, além de professora, é coordenadora, minha chefe, só para o Cid Marcos ficar feliz, a chefa. E, na verdade, uma das matérias que eu tive na faculdade também foi, né, desenho, assim como a Márcia também deu desenho na faculdade. E eu dizia, e sempre rolava esse negócio do cara entrar para ser designer e reclamar de desenhar, né? Porque eu não sei desenhar. Você acha que você, tipo, em algum momento você olhou e falou, eu não sei desenhar mesmo? De não saber desenhar, não tem noção nenhuma? Marciokida, você é Marciokida. Não, eu nunca diria isso. Eu consigo. Já teve, como eu falei, eu dava aula de desenho anatômico, de desenho acadêmico, né? Por exemplo, é que assim, a prática, né? Desenho é prática. Aliás, deixa eu só fazer um comentário. Isso que você falou da faculdade é interessante. Porque quando o curso nasceu, né? O curso de multimídia, que eu coordeno aí, que tem 14 anos agora, eu lembro que quando eu fui bolar a grade, né? Eu fiquei num dilema nessa disciplina de desenho, assim, né? E ela é a única disciplina, quer dizer, agora não mais, mas no começo, até porque a gente reformulou, e é bom reformular, ela existia no curso inteiro, do começo até o fim. Porque por eu acreditar na importância do desenhar, né, do ato de desenhar e do olhar. E depois a gente viu, até foi justamente, acho que foi quando você entrou, né, que a gente reformulou isso, que a gente viu que não tem essa necessidade de tanto desenho assim para se formar um designer, né? Eu acho que quando eu fiz... Eu cursei produção multimídia, né? Muito louco também. Que eu cursei a faculdade que eu trabalho hoje. É muito maluco. Mas já era um ano. Era um ano só. Mesmo... Eu sou da terceira turma. Era um ano só desenho. Não era, Rodinei. Você é da terceira turma. Será que não era? Tô fazendo essa confusão. Você tinha vários. Você e o da Costa davam aula juntos, não dava? Dava. Mas... Não era, não. Então... Era uns 2 anos. Minha memória me traiu. Essa mudança foi bem recente, assim,
que a gente começou a ver até para poder dar espaço, senão a gente não teria algumas disciplinas que hoje a gente tem, né? Motion, por exemplo, né? Dividir games em 2 disciplinas, né? A gente não tinha isso. Né? Games era no semestre, então, mas enfim, isso é outra história. Mas é mais para comentar isso, que eu fiquei no dilema lá no começo da importância do desenho, como seria dado o desenho para a formação de um designer, né? E que acho que não existe essa necessidade de ser tão desenho ilustrador, né? Artista, né? É lógico que se a pessoa sabe, isso só ajuda, né? Sim. Então... Mas respondendo a pergunta, eu não diria que eu não sei desenhar. Mas eu acho que a gente cai numa questão legal essa, né? Por exemplo, o cara que desenha, ele vai sair numa vantagem. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que entender essa questão de por que as pessoas não desenham. Eu acho que é um passo atrás ainda. As pessoas não desenham porque elas são desestimuladas lá no pré, quando elas são crianças e estão desenhando, que as pessoas ficam tentando adivinhar o desenho delas. E aí nasce a parada da vergonha. Até então não tem a vergonha de desenhar. Você desenha qualquer coisa em qualquer lugar, tanto que as crianças desenham no sofá da tua casa, se deixar. Né? E a questão é assim, quando um adulto, né, começa... A gente tem esse hábito, né, de querer ser o espertão e falar, olha que vaca legal. E na verdade a criança desenha um gato. E isso... Aí, ela inconscientemente ela fica com vergonha. Ele fala, pô, eu tô tentando desenhar um gato, desenhar uma vaca, então eu vou parar de desenhar. É verdade. Fica uma dica aí pra quem estiver ouvindo a gente, que o Rodinei sabe, eu tenho um sobrinho de 5 anos. E é lógico que tem coisas que eles desenham que você não consegue identificar ainda, não tem como, né? Sempre que acontece isso, por exemplo, um exemplo desse, como o Rodinei falou, como você falou, Rodinei, de ele desenhar uma vaca e eu falar que é um pato, por exemplo, eu sempre faço como se eu fosse a ridícula da história. Caramba, Lourenço, como a titia é louca mesmo, a titia não entende nada. É lógico, olha aí, caramba, como é que eu posso ser tão burralda? Eu faço com que eu fique a louca da história para ele ficar feliz, entendeu? Para fazer com que ele mantenha essa vontade de desenhar, de fazer essas coisas, né? Aí, às vezes, quando ele pergunta para mim, eu dou um jeito ele me explicar e eu entro na viagem dele, né? Às vezes não tem nada a ver, mas eu entro, porque eu acho exatamente o que você falou. A gente mata os desenhistas, os ilustradores lá na primeira infância. Lá. Sim, e aí a pessoa cresce achando que não desenha, né? E aí eu sei que pode parecer um papo meio filosófico, mas todo mundo desenha, hoje em dia menos, né? Porque hoje em dia a gente digita mais do que escreve. Mas a partir do momento que você for alfabetizado e você sabe fazer letras, você desenha. Você está representando graficamente uma coisa, então é um desenho. Tem gente que tem um garrancho, tem gente que tem uma letra que, porra, tem que emoldurar toda a carta que o cara escrever na vida, né? Com certeza. Mas... E uma coisa que pode ser meio polêmica, que nem você comentou aí em algum momento, é que, por exemplo, o cara ser um baita ilustrador, saber desenhar com o pé nas costas, olho fechado, de cabeça para baixo, como eu digo, não vai fazer dele um bom designer. Sim. Não faz designer. São coisas diferentes, a gente tem que entender bem isso. E tem algumas pessoas, que aí é que eu acho que a discussão rola também, que acham que se você for ilustrador, você vai ser um bom designer de qualquer jeito. Não é isso. Não é assim, né? Porque a gente está falando de técnicas diferentes, né? De possibilidades diferentes, né? Às vezes o suporte é o mesmo, que é o papel. Eu consigo fazer design à mão, por exemplo, como era feito antigamente, né? Mas eu acho que se a gente for para Pestap agora, nesse papo, vai levar 10 anos, a gente não vai explicar o que é. Mas é muito legal. Mas eu acho que vale a pena vocês pesquisarem o que é Pestap. Quem sabe a gente faz um design da Discord de Pestap, se ele deveria voltar ou não. Podia ser. Eu dava um exercício na minha disciplina de design tutorial, mesmo se a gente continuar à distância, eu vou manter a aula de fazer um fanzine em Pestap. Irado. 100% Pestap. Não tinha nada feito no computador. Eu acho que é muito importante. Eu acho que esse aprendizado manual, que eu acho que é o grande ponto dessa discussão, né? O manual, né? É o que vai fazer muita diferença. Sim. Muita diferença. Agora, o olhar a qualidade do desenho é outra história. A gente falou pra caramba de Pestap. Explica rapidinho o que é, só para não ficar esquisito para quem tá vendo. Pestap é o ato de você colar, é como se fosse uma colagem, é você fazer, imagina uma página de revista ou de jornal, na época que não tinha computador, como é que a gente fazia? Todos os bloquinhos, e a minha formação é essa, eu fiz faculdade, não existia computador ainda, então tudo é feito, recortado e colado em tirinhas, né? Então você passa a cola e vai colando, é uma colagem, o jeito mais simples de explicar. Nada era feito, não saía uma folha pronta, né? E na verdade, tinha um esboço, não tinha, quando você ia colar uma coisa?
Tinha, a gente fazia um esboço, a gente fazia toda a medida, tinha jeito certo de você riscar o esboço, caneta certa, marcação certa, né? Para você fazer tudo ele coladinho dentro do formato para poder depois mandar para a gráfica e imprimir, né? Então, Mas tudo era rápido. Então a gente pode dizer que antes de fazer o design desenhava. Não tem como, né? Porque, assim, aliás, gente, povo que nos escuta, o design existe desde a época das cavernas, né? Então, tem gente que associa o design a computador e a software, né? E é também outro tema que dá uma briga boa aí. E aí eu ia achar o máximo de fazer. Esse povo que faz curso de design aí, você vai ver o que é curso de design. É aprender a mexer com Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, sei lá o que. Isso não é fazer design, entendeu, povo? Não é. Design é um computador. Eu já na mão. Eu já escutei dizer que o design nasce com a era industrial. Essa foi difícil de ouvir. Mas tudo bem. Se o design nasce com a era industrial, a gente tem só 100 anos de mundo, né? Então, Se a gente poderia dizer que ele se fortalece, né? Ele toma mais uma conta do mundo maior depois disso, mas ele existe desde que o mundo é mundo, né? A gente diz que o homem das cavernas já se comunicava visualmente, porque design é um termo americano para comunicação visual, né? Antes de existir o termo design, a nossa formação era comunicador visual ou programador visual. E programador visual não no sentido de programação de computador, porque computador não existia, era no sentido de programar e comunicar as imagens. E nós nos comunicamos visualmente desde a época das cavernas. Então, o design existe desde a época das cavernas. E para quem acha que design é desenho, não é. Não é isso. Não é. Se você pesquisar lá a semântica, não vai te levar para o mesmo lugar, né? Então, mas é que tá, né? E aí a gente tem uma... Só para citar mais uma vez o Morandini, porque eu sou fã e vou citar toda hora ele mesmo. O Morandini é um cara que, num papo nosso, né, da segunda-feira lá da Samba, ele falou que ele insistiu para ser um bom desenhista, porque ele não era um bom desenhista, né? E é um designer que cara, eu sou fã do cara, ele é referência para mim, assim, desde 2010, que foi quando eu conheci ele, né, na verdade. Graças a mim que tu conheceu ele. Exatamente. Eu sou fã antes disso, porque eu já conheci o trabalho dele há muito tempo. A gente começou a se falar muito antes do ano que ele foi na Samba, lá no curso, e já era fã dele. Hoje a gente pode dizer que nós somos fãs um do outro e somos amigos, assim. E eu acho o trabalho dele muito legal. Ele desenha, ele ilustra, ele é designer e designer autoral, né? Ele tem como um dos caras que eu sei que daqui a pouco a gente vai falar para fazer como se fosse uma homenagem, né? Tem um estilo que é contratado pelo seu estilo de design, pelo que você faz. E eu acho que isso muito, talvez até depois ele possa nos retrocar aqui, caso não seja, eu acho que muito da autoralidade dele vem da ilustração, vem de como ele começou a mexer com os lápis e com as tintas. E aí a gente tem que citar agora, né, que a gente perdeu anteontem. Foi sexta-feira. Foi na sexta-feira. O Milton Glaser, né, que é um desenhista, ilustrador, ele estudou pintura, né. A formação dele é tudo em arte, né? E é um designer que todo mundo já viu alguma coisa dele, pode não saber que é dele, mas todo mundo já viu, porque ele é um designer que ganhou o mundo, né, com várias ideias e absurdamente copiado em uma delas especificamente, né, que a gente vai mostrar já qual é. Eu separei uma frase dele aqui, se vocês forem entrarem no site dele hoje, eu não sei se o site, porque da última vez que eu já entrei no site dele várias vezes, não tinha o que eu vi hoje. Eu não sei se o que eu vi hoje é por causa do falecimento dele, mas logo na primeira página, no slider, tem várias frases dele, né? Eu peguei todas as frases, separei aqui, e tem uma que tem tudo a ver com o nosso assunto, que ele fala assim: acredito muito na primazia do desenho como meio de envolver o mundo e entender o que você está vendo. Excelente. Até me... Não, uma frase bonita pra caramba, excelente, né? Excelente. É bacana, e eu acho que é exatamente isso, entendeu? Eu acho que o que ajuda o cara desenhava, o Milton Glaser desenhava, né? Bom pra caramba. A gente tem outros tantos designers que desenham e tem outros que não desenham. Sim. Mas eu acho que a vantagem de você saber desenhar é justamente exatamente isso, você entender e se envolver de um jeito melhor e maior com o mundo que você está vendo, que você vai acabar tendo que representar, né? Ou representar ou atingir de algum modo. Sim. Até antes, eu já ia colocar uma coisa aqui pra gente começar uma conversa, mas até antes disso eu quero falar uma coisa. Desenhar não é copiar
não é fazer uma xerox ou uma fotografia, não é isso. É representar graficamente uma coisa, ou seja, é a sua leitura sobre aquela coisa. Se alguém, hoje em dia, 2020, precisar de uma imagem exatamente igual, ele tira uma foto, ele filma. Não tem a necessidade do design, do desenho ou da pintura. Não tem essa necessidade. Quando alguém vai lá pintar ou desenhar, é porque ela vai representar a partir dela aquilo. Por mais que a fotografia e o vídeo também você consiga imprimir o seu olhar em cima daquela imagem, você vai conseguir imprimir algumas coisas, né? Por exemplo, o ângulo, um ponto de vista, uma moldura antes dessa imagem. Agora, a imagem é a imagem, você não tem como alterá-la enquanto registra ela com uma foto ou com um vídeo. Com o desenho, sim. Com o design, sim. Você, inclusive, com o design e com o desenho, você pode não ter a imagem para ter a imagem. Falando de Gestalt, né? A gente consegue fazer dessa forma. Ou várias, ou várias coisas na mesma imagem, né? Com certeza. Aliás, me veio aqui uma coisa, vou comentar um negócio que também acho que pode gerar uma polêmica entre as pessoas que desenham, e estou curiosa para a sua opinião, que eu acho que a gente nunca falou disso. Mas, por exemplo, se alguém quiser uma cópia da vista ou do meu rosto, tira uma foto minha. Mas existem aqueles ilustradores e desenhistas que têm paixão, fissura por desenhar de um jeito que você olha e fala, não, isso é foto. De tanto que o cara desenha bem, ou seja, que é o realismo, né? Tem uns que chamam, né, o realismo quase perfeito, você olha e fala, você não consegue se dar conta, a não ser que você pegar na mão, que aquilo, se é uma foto ou se é um desenho. E aí, o que eu quero dizer, que vai dizer polêmica, é o seguinte, eu não acho que você pegar minha cara aqui, ó, tirar uma foto e aí representar igualzinho no desenho, é arte. Você está copiando. Agora, a técnica que exige que você tenha para fazer com que a minha cara de fotografia, que é uma fotografia e desenho, fiquem quase a mesma coisa, aí é espetacular, a pessoa tem que ter um conhecimento que eu assumo que eu não tenho. Mas eu não diria que é arte. Eu acho entendeu? Eu acho que chega nessa discussão, porque daí vão voltar algumas centenas de anos e falar, tá, mas então a Mona Lisa não valia, aqueles retratos de rei não valia. Naquela época, não tinha como tirar foto da pessoa. Tinha foto. Por isso que a maneira de registrar um ser humano com imagem para a eternidade era desenhando e pintando, né? Assim, é a diferença, mas é uma diferença. Né? Uma coisa é você pegar a pessoa, põe aqui na frente, vem cá, eu vou te desenhar. E você desenha ou pinta de um jeito que parece que é de verdade. Isso eu acho que é arte. Deixar claro, o que eu tô falando é o seguinte, tira a minha foto aqui, pá. Pega essa minha foto e copia essa foto no papel, entendeu? Porque na verdade a gente tem essa discussão em desenho e eu falava isso na aula. Isso, na verdade, não é uma criação sua, é uma cópia. Exato. É uma cópia, não tem como você falar que não. Não importa a técnica que você imprimiu, você está copiando. Você registrou, você congelou o espaço-tempo com uma fotografia e desenhou. Se você sentar na sua frente e eu ilustrar você viva, respirando, é outra história, né? Sim, é outra coisa. Por isso é que eu digo, isso daí pode gerar polêmica entre as pessoas que fazem. Eu acho que isso não é arte. Agora, se você fizer um negócio perfeito e colocar alguma coisa sua de design ou de traço mesmo em cima, aí sim, aí pode ser arte. Mas simplesmente uma cópia exata de uma foto, eu não considero isso arte. É um cara que desenha pra caramba. Essa né? foi Não faz dele um bom designer. Não vai fazer dele um bom designer. A gente tem exemplos clássicos, claros na faculdade, se a gente puxar pela memória, de alunos que desenhavam com o pé nas costas, de olho fechado, de cabeça para baixo, e não são bons designers. O Lucas Saibro, eu não tive muito contato com a parte de design dele, mas ele ilustrando é ignorante, assim. Ele com lápis de cor e lápis, citando aluno, hein, cara? Atual aluno ainda. E ele realmente é bom. Muito bom, eu gosto muito do que ele faz. Mas eu acho que ele faz por hobby só mesmo, porque ele faz sem pressa, é uma semana no desenho, mas é muito bom o resultado final do trabalho dele, né? E aí, e antes de qualquer coisa, me diz aí, Márcia, se esse cartaz marrom, ele é um cartaz feito por um designer ou um ilustrador, o que você acha?
esse cartaz, se alguém me mostrasse esse cartaz e perguntasse isso que você está me falando, o cartaz feito por um designer ou um ilustrador, eu falaria que é feito por um designer. Né? Esse cartaz ele não vai deixar claro se a pessoa sabe ou não desenhar. Ele tem um conceito de montagem, tem conceitos de design claros, né? De composição, de cor, de tipografia, de conjunto, de gestalt, ele tem tudo isso, que são conceitos de design, que também existem na formação de um artista, de um ilustrador. Mas você não precisa saber desenho para fazer esse. Saber desenho no sentido de desenho. É que é complicado isso, né? Porque saber desenho. Não precisa ser ilustrador. Saber desenho, que é o importante que todo designer deveria saber, que é perspectiva, composição, proporção, isso você tem que saber. Né? Mas esse cartaz poderia ser feito por qualquer pessoa que não seja ilustrador, na minha opinião. E, na verdade, ele acho que ele mostra, assim, a questão muito mais a composição, né? Que a composição é uma coisa que é muito similar do design e do desenho, da ilustração. Ela é... Sim. Se você não souber compor, todo desenho é feio e todo design é feio. Não adianta. A discussão tá aí, eu acho, né? Composição é tudo, né? Composição, equilíbrio, proporção, conhecer de perspectiva, a famosa perspectiva. A pessoa tem que entender de perspectiva, porque senão tem coisas que podem dar muito errado, né? A Márcia sabe que a aula de perspectiva era a aula que, tipo, exauria a minha energia completamente. Eu chegava acabado na sala dos professores depois de aula de perspectiva. Porque agora, esse cartaz, ele mostra que o que é mais importante é isso, né? É o conceito adquirido da pessoa que faz, né? Sim. É o cartaz ser questionador, é o cartaz te fazer pensar. E aí, para o povo, para quem está vendo aí, depende de gosto, né? Que a gente sempre fala isso. Então, tem coisa que você olha e fala gosto e não gosto, mas entre o gostar e o não gostar, a gente tem que entender a primazia do trabalho feito. Né? Sim. Então, e esse cartaz, ele foi feito por esse cara aqui, né? O Milton, tá aí a foto dele junto com a nossa aí, fazendo um ok pra galera. E esse logo dele eu adoro, Márcio. Eu já tinha te falado em off, mas eu gosto pra caramba, porque eu acho que ele... Eu não sei se você vai lembrar, mas você encheu o meu saco quando eu fazia o jornal na faculdade, que eu botava tarja preta em tudo, barra em tudo. O Jornal dos Jogos. E aí eu ficava botando barra pra destacar as chamadas, né? E eu acho que é muito próximo aqui, isso aqui, que precisa pegar alguma coisa, pega aí. Caiu um negócio aí no chão, pode ficar. O logo dele me lembra muito isso, é uma barra vermelha, né? Praticamente, com o nome dele, que por acaso tem 12 letras. E tá... certinho, né? Simples pra caramba, né? Mínimo, simples, extremamente bem composto, né? Exige conhecimentos de design, de composição, de estrutura, gráficos, de tipografia, e não necessita de conceitos de ilustração e de desenhos. Não tem nada a ver com ilustração, né? Nesse caso, absolutamente nada. Vai, tá louco. Mas eu falo, normalmente eu coloco, aí eu vou ser meio zoado ou questionado, que eu falo que assim, eu costumo dizer se é bom ou não, no meu ponto de vista, as coisas, sendo ilustração ou design, se eu colocaria na minha parede. E eu colocaria o logo dele na minha parede, cara. Eu acho muito legal. Independente, obviamente, né, tem a questão sentimental de saber que o cara não tá mais aqui agora, a gente não vai ver criações novas dele. E isso é uma perda imensa para quem vai ser designer daqui para frente. Não tem ideia de quanto isso é impactante, né, essa perda. Mas é uma peça que eu teria, porque um cartaz tirando o nome dele, com qualquer outra coisa, com esse raciocínio, seria muito legal para você decorar um ambiente. Sim, é verdade. E eu acho que é isso, assim. Essa cara dele é muito engraçada, né? Ele tinha uma cara tem uma cara engraçada, né? de mal-humorado, daqueles velho mal-humorado, né? Eu acho que ele era um velho mal-humorado, pra falar a verdade. É muito divertido, né? Hoje eu vi uma das... Aliás, fica a dica aí para o pessoal. Tem uma palestra dele no TED, né? E eu vi hoje a palestra dele no TED. E o cara é muito bem-humorado, assim, ele é muito sacal, assim, tem umas sacadas
faz umas piadas, sabe? Eu acho que ele deve ser muito legal ter aula com ele na faculdade, no curso, né, onde ele até era vinculado à escola até agora. Uhum. Mas eu tinha essa impressão, ele deve ser muito mal-humorado, mas pelo menos nessa palestra ele demonstrou um bom humor, piadista do começo até o fim. Indico para vocês, procurem lá no TED, TED Talks. Se você colocar Milton Glaser lá, só tem uma palestra dele no TED. É bem legal, gente, assistam. É bem bacana. E aí, eu até tinha esquecido de baixar um negócio aqui, eu vou baixar agora. Porque o Milton Glaser, ele fez isso aqui, né? Que é o I Love New York. Que todo mundo... É uma peça que você pode dizer assim, tem gente que pode estar falando assim, eu nunca ouvi falar no Milton Glaser. Olha aí, isso você já viu, com certeza. Não, já viu, até porque São Vicente tem, Santos tem, né? Tudo que é lugar tem agora, essa peça. Tem tudo cópia ou referência dele aí, né? E aí tem uma parada que também é famosa, né, com relação a isso, que é... Eu tô meio gaguejando porque eu tô montando enquanto eu tô falando. Que é isso aqui, ó. Não consigo te mandar, mas eu consigo te mostrar. Que é o que a gente tá vendo agora é o sketch do que da ideia, né, que virou o I Love New York. Que é um pedaço de papel rasgado, você deve ter visto essa imagem. Feita no lápis e tipo com a letra dele assim, é muito legal, né, de tá isso aqui. E aí vou voltar no I Love New York finalizado. E aí, se você está falando aí de estar no papel, se alguém assistir esse do Design Talks aí, o TED Talks, vai ver que ele mostra uns desse mesmo. É uma premissa que a gente sempre fala, da importância de, mesmo hoje você ter a facilidade do computador, você começar no papel. E aí a gente volta aí, que não que a gente tenha saído, porque a gente está falando de alguém que falou uma frase dessa, né? Vou até repetir, você podia colocar escrita aí, ó. Fala aí. Acredito muito na primazia do desenho como meio de envolver o mundo e entender o que você está vendo. Eu vou usar essa frase nas minhas aulas, eu não conhecia essa frase dele. Eu achei muito legal, né? E é o quanto faz diferença o saber desenhar no sentido de você ter a capacidade, isso eu acho que todo designer tem que saber. Você pegar uma folha de papel, seja um guardanapo ou uma folha chiquérrima, seja um lapisinho meia boca que está acabando ou uma caneta maravilhosa, e saber rafiar aquela ideia que está na tua cabeça. Que pode ser até o que a gente brinca na faculdade, um boneco de palito. Sim. Se vai ser um boneco de palito ou se vai ser um desenho anatômico perfeito, aí pouco importa. O que importa é se você vai estar sabendo comunicar sua ideia no papel, né, naquele rafo. Isso eu acho extremamente importante. Não dá para você ser um bom designer se você não souber isso, representar no papel de alguma maneira. Até porque o design existiu antes do computador. Como é que a gente... E eu acho que é indiscutível a questão do você tem que rabiscar antes de criar. Mas eu vou direto pro computador e faço lá. Cara, tudo bem, mas você tá fazendo um rascunho digital. De qualquer maneira, ninguém vai fazer. Isso é impossível, cara. Sei lá e bater o primeiro tá proporcionalmente correto. Tipo, tá com os espaçamentos, tá com alinhamento. Não tá, porque se tu fizer isso, primeiro tu vai cortar a tua criatividade. Em vez de tu ir lá e fazer uma representação da imagem, você vai querer já tecnicamente estar perfeito e tal, e não é desse jeito. Nenhum profissional faz desse jeito. Então, cara, se você está estudando, está começando, se permite estudar aquilo que você está criando, né? E assim, não é... mas eu não sei desenhar nada. Não é isso. Você pode ter um sketchbook lá, um teu livrinho, se não tiver um sketch, um monte de folha de sulfite cortada e grampeada, certo? Se você não tiver jeito para ter um sketchbook, um livrinho, qualquer livrinho que seja, o ato de você pegar o lápis e estar pensando em alguma coisa e rabiscar, isso vai soltar sua criatividade, isso vai liberar suas ideias. Você não pode mostrar isso para ninguém. Você pode fazer coisas, desenhar mal pra caramba, no caso, no sentido de ilustrar, né? Desenhar graficamente, bacana, pode ser uma porcaria, mas o ato de você rabiscar no papel, ele vai fazer as suas ideias fluir. Isso é comprovado. Isso a gente vê nos alunos lá. Aluno que começa um trabalho que vai direto para o computador, ele tem menos resultado, ele tem menos criatividade, ele tem um sucesso menor do que aquele que começa no papel. A qualidade sua lá no finalizado vai ser muito maior se você começar no papel. Aí não tem como a gente desassociar o saber desenhar ou não saber desenhar, nesse sentido. Então, mas de qualquer forma,
a gente luta com isso e parece que... Eu não consigo entender, cara, por que que as pessoas vão pra faculdade achando que, tipo, elas não têm como aprender. Isso é uma coisa... Até vou fugir um pouco agora do tema pelo seguinte. Eu escutei já de vários alunos, esse ano principalmente, com essa dificuldade que tiveram, né, que a gente teve o distanciamento, mas, cara, mas eu não vou saber fazer isso que você está me pedindo. É justamente isso. Ninguém está pronto 100%. A gente está em processo de evolução diário, todo mundo, saca? Alguns começaram antes, então sabem um pouco mais, mas é só isso. Essa... Você nunca vai ser o melhor desenhista do mundo. Sempre vai ter uma pessoa que vai desenhar mais que você. Mas vai ter gente que vai desenhar menos. E isso não é uma competição, né? Acho que o grande ponto é que não é competição. Tipo... Me veio aqui na minha cabeça agora, eu acho que até sei onde está ali na minha prateleira ali. Um trabalho meu na época da faculdade, que a gente tinha, que eles davam, e repito, que quando eu fiz faculdade não existia computador, certo? Era tudo na mão. E a gente recebeu um texto do... como é que o nome do escritor, eu não vou lembrar, chamado Ruídos no Forro, que, aliás, é um exercício que eu dou até hoje na faculdade, reformatado, e o professor deu esse desenho, não lembro qual professor que foi agora, ele deu esse texto pra gente e a gente tinha que transformar ele de alguma maneira gráfica, né? Era um texto de um livro, era um conto, e aí você estava livre para fazer um cartaz, alguma coisa, e eu quis fazer um livro ilustrado, sem ser ilustradora, né? E aí... E na época do Pestap, que não tinha computador, repito, né? E eu tenho ele guardado aqui, se eu tivesse lembrado antes, eu tinha pego para mostrar aqui, né? Porque eu desenhei pessoas, o casal na cama, eu desenhei fumaça, eu desenhei várias coisas que para quem sabe desenhar, ficaria com o pé nas costas muito rápido, né? E, modéstia à parte, meu trabalho foi o melhor da classe, mesmo tendo pessoas que ilustravam super bem, né? Mas você vê o livro, se você passa o livro que eu fiz ilustrado, a capa toda com guache, pintada, legal pra caramba, modéstia à parte, achei que ficou bem legal, e você passa, você consegue entender perfeitamente a história, o que está acontecendo na cena, o clima da cena até, né? Que tinha fumaça no meio, você consegue entender todo o acontecimento, mesmo sem eu ser uma ilustradora, por exemplo, como você, Rodinei, que você é um baita ilustrador, né? Se você fosse fazer a mesma coisa que eu fiz, você faria de outro jeito. Mas é a importância do entender e interpretar a imagem, né? Que eu acho que é isso que o designer sabe, né? Assim, o que eu acho é que as pessoas têm que se permitir errar. Todo mundo tá querendo de cara ser bom e já... Cara, você entra... A faculdade como exemplo até, você entra na faculdade para aprender, para somar. Então a ideia é que você erre bastante até você chegar lá. E a faculdade é um lugar para errar. Se tu for errar no teu trabalho, vão te demitir. Ponto final, né? A questão é essa. Agora, na faculdade você erra, mas a minha nota vai ser mais baixa. Vai, na próxima você recupera porque vai ser melhor, você aprendeu. E ponto final, acabou, né? E aí... Tem uma coisa que você fala também na faculdade, você já teve você falar várias vezes para os alunos, eu falo também. Que às vezes o aluno chega pra gente com uma ideia de um trabalho, eu quero fazer um trabalho, somente os TCCs, né? De uma coisa que não tem nada a ver com a área dele, que ele nunca mexeu na vida. Aí a gente fala pro cara, mas por que você vai inventar de fazer o tema de uma coisa que você não tem a menor proximidade, né? De que você não sabe o que é, né? Então, quer dizer, todos nós, e aí a gente volta pro começo no começo que você falou, todos nós somos desenhistas, a gente tem condições de saber desenhar, né? Basta você parar para pensar, caramba, como é que eu consigo lidar com a ferramenta que eu tenho, boa, que está ao meu alcance, por isso que eu lembrei desse livro que eu falei. Porque eu pensei, caramba, como é que eu vou conseguir sozinha fazer um trabalho desse e ter um bom resultado, né? Então, eu usei os recursos que eu tinha, de conhecimento agregado, que eu sabia que eu fazia com que eu tivesse um bom resultado e conseguir ilustrar, né? Conseguir desenhar. O aluno tem essa mania de não parar para pensar, caramba, o que eu... Né, vai querer pegar aquilo que nunca fez na vida. O cara nunca fez site, vai querer fazer um trabalho de site. O cara nunca fez um jogo, eu vou fazer um jogo para terminar o curso. Cara, tu vai se ferrar, né? E lembrando que a gente está falando aqui do TCC, né, da conclusão. Você tem que ir no que é mais confortável para você, para que o seu trabalho seja bom. A gente não está falando que na faculdade você não tem que experimentar fazer outras coisas, não é isso. É especificamente no trabalho final. E você indo no mais confortável, não quer dizer que você é preguiçoso. Quer dizer que você vai ter um bom trabalho.
né? Eu fico enchendo o saco de aluno que é o seguinte, o TCC, no nosso caso o TFC, né? Ele é o primeiro trabalho do teu portfólio profissional. É isso. Você vai querer que o teu primeiro trabalho de portfólio profissional seja uma porcaria? É complicado, né? O conselho tá aí. Experimente, faça... Pô, quebra as regras na faculdade. É isso. A gente não vai discutir sobre isso. Agora, na coisa que você vai pegar e vai falar pro mundo, ó, eu sei fazer isso, você vai pegar uma coisa que você não tem segurança, não tem conhecimento, não faz sentido. Mas voltando para o nosso tema, o Milton, eu tô pensando muito, porque Milton Glaser e Elias Glaser é fácil de confundir. Elias Glaser é um ator brasileiro, né? E eu tô com medo de lançar um Elias Glaser aqui no lugar aqui. E na verdade é o Milton Glaser. Ele ele tem muito design, né? Muito trabalho conhecido. E esse daqui, DC Comics, Superman e Mulher Maravilha. Esse logotipo é um logotipo dele. É um logotipo também que não tem nada a ver com desenho, apesar de ser especificamente para desenho, né? Pois é. Já o Superman e Mulher Maravilha eu acho que tem mais a ver com desenho. Tem mais a ver. Que a gente tinha que fazer um design da Discord que seria DC versus Marvel. Eu sou DC e ele é Marvel. Então, na verdade eu acho que nem vale, porque falar da DC também é perder um pouco de tempo. Só pra ter olha, fala Elias Glaser. O que você falou? Olha, o Milton Glaser se mexendo em tudo. Eu acho que não. Eu acho que na verdade ele tá concordando comigo, porque trabalho é trabalho, a gente não nega. Mas assim, excelente, né, o conceito de ambos. Na verdade, Superman e Mulher Maravilha é uma releitura dos logotipos antigos, né? O do Superman quase não mudou nada, ele ganhou um volume só. O da Mulher Maravilha, para ser muito sincero, eu não me lembro qual era o que tem antes. Mas é sempre relacionado ao arco dela, né? Que ela ganha da tia e tal, aquela história toda. Mas é isso, né? E a gente tem muita... Cara, e esse logo da DC, quando ele foi substituído, ele já foi substituído, ele não é o atual. Teve uma galera metendo pau na substituição, que é uma substituição muito boa, não tem ele aqui, mas é uma substituição muito boa, que é atual hoje. Acompanha algumas coisas do universo novo e tal. Mas é doido, né? Como a galera se apega, né, às coisas. E isso, cara, e o que me impressiona é que não tem nada a ver com desenho. Isso, não tem desenho. Tem nada a ver com desenho. Se apega como se apegam no logotipo da Cinemateca, que foi a nossa edição anterior, que quem não viu, assista. Não se pode falar dela porque as pessoas se apegam. Se apegam, né? Então, mas a arte, design, tem isso, né? As pessoas se apegam. Você colocaria o logotipo do Milton Glaser, eu vou falar Elias Glaser de novo, Milton Glaser na parede, porque você se apega, né? Tem um conjunto emocional, emotivo ali na peça, né? Isso que é legal, né? Acho que hoje eu colocaria ainda mais, né? Por ele não estar mais aqui e tal. Mas, falando nisso, eu colocaria esse aqui, porque é a capa do Milton Glaser Poster Book. Né? É lindo, né? Sim. Olha que lindo isso aí. E aí eu te pergunto, isso é arte ou é design? Só pra sacanear também, vou fazer uma pergunta dessa. Isso é desenho ou é design? Então, vale um episódio também, né? Design versus arte. Eu sou daquelas que acha e defende que o design pode ser arte e a arte pode ser design, certo? Pode existir as duas coisas na mesma. Isso é uma peça de design porque é uma capa de um livro, né? Só que é uma peça artística porque é um baita conceito de arte, de composição, de cor, né? Mas originalmente ele é um cartaz. Você, e assim como eu, a gente é apaixonado por cartaz, a gente adora isso. E você tem, né? Não sei se é uma matéria que você tem, que você desconstrói cartaz? Né? Uma matéria, não é? Não, era uma coluna que eu tinha. Hoje é uma parte de uma aula minha, né? Desconstrução de cartazes, mas eu tinha, aliás, muitas pessoas me pedem para voltar com essa coluna de desconstrução de cartazes que eu explicava, né, o conceito de construção de cor. Faz isso online, pô. Então seria legal. Então, muito mas lindo, né? obviamente esse cartaz eu teria na minha parede porque ele foi feito para isso, né? Mas é muito interessante, se você parar para analisar, é muito interessante. Num determinado momento parece que você está olhando as coisas de cima, e quando você presta atenção você está olhando de perspectiva, é muito louco.
aqui, já fiz aqui, você vê a jogada de sombra, o entendimento de luz e sombra que existe aqui é necessário o conhecimento do desenho, Sim. certo? Para você fazer isso, né? Sim, Uma pessoa que não tem um bom entendimento de luz e sombra, de perspectiva, de desenho, não consegue ter um resultado desse. Não, então, e é muito louco porque ele tem uma briga com relação a isso aí. E em um determinado momento, tudo que está suspenso ali, tudo que está do meio para cima, a sombra Sim. tá de cima para baixo. E Sim, é isso. e a de baixo tá ao contrário. Então, tipo, tu fica lutando. Aí- Agora, é uma desconstrução que você só faz se souber o certo, né? certeza. Que, aliás, né, é bom que as pessoas saibam disso. Tem gente que fala assim, eu vou fazer cubismo, eu vou fazer surrealismo, eu vou fazer minimalismo, porque é muito mais fácil, né? Se você não souber fazer o correto, perfeito, o exato, o acadêmico, você não vai saber desconstruir, você não vai saber reinventar. Se você não entende o que é uma composição completa, cheia, você não vai saber fazer um bom trabalho de minimalismo. Você tem que entender o conjunto, né? Para poder quebrar as regras, né? Qualquer regra que você vai quebrar na vida, para você quebrar a regra, você precisa saber muito bem da regra que você está quebrando. Senão não adianta. Esse cartaz da Areta, por exemplo, ele é um cartaz de ilustração. Foi feito à mão, com certeza, né? Mas, cara, é design puro. As formas geométricas, né? Tipo, a única coisa que tem ali, óbvio que é tudo ilustração, né? Esse cartaz foi feito à mão. Mas ele foi feito à mão, todo baseado em geometria. A única forma que não segue geometria é o rosto dela no meio. O resto todo é, né? Sim. E casou bem. Uma das coisas que eu acho muito difícil de fazer é você ilustrar com uma cabeça de design. Principalmente um design... Vou falar de novo de design concreto só pra encher o saco. Mais quadradão, assim, mais bruto, né? Mais... Anos 50, né? Sei lá. Que é a época linda, dele, né? Na é verdade. linda. Essa peça, e se você, a pergunta que você me fez lá no começo, foi o primeiro cartaz dele que você mostrou, que você perguntou, quem fez esse cartaz? Foi o ilustrador ou foi um designer? Né? Eu falei que não precisaria ser ilustrador para fazer aquele cartaz, diferente desse aqui. Né? Esse, para você fazer, se você me pergunta, quem fez esse cartaz? Se tem que escolher entre ilustrador e designer, eu falaria ilustrador primeiro. Um ilustrador com bom conceito, com conceitos perfeitos de design. Né? Mais do que já o outro, não precisaria ter conceito nenhum de ilustração para fazer aquele cartaz. Sim. Primeiro. Nenhuma técnica de ilustração, né? Design lá resolveria. Aí talvez a gente caia naquela questão que a gente não vai entrar também aqui, que é, mas o ilustrador digital. Cara, ilustrador é ilustrador. Designer é designer. Não interessa o suporte, não interessa a ferramenta, se é pincel, se é mouse. É isso, tá ligado? Tipo, esse papo de ficar microsegmentando as coisas, na verdade, meu ponto de vista é que a gente espalha mais, a gente dificulta mais o entendimento do que, na verdade... Cara, você desenha, você representa graficamente as coisas, você é um ilustrador. Mas eu só represento as coisas com forma geométrica. Cara, você é ilustrador. Legal isso que você falou, porque isso, as pessoas, quando você fala assim, você tem que saber ilustrar. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, meu Deus, eu não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não sei usar aquarela, eu não sei pintar com lápis de cor. Ilustrar é exatamente o que você falou. É representar graficamente alguma coisa. Sim. Né? Não é que a gente confunde o conceito, o cara é ilustrador, né? Porque quando a gente fala que o cara é ilustrador, você está falando que o cara pinta pra caramba, desenha pra caramba, tal, né? Mas o conceito de ilustrar algo, é isso que você falou, representar. As crianças no pré fazem isso, né? Desenha a borboleta com os círculos e o triângulo. É isso, elas estão ilustrando. São ilustradoras, né? E só para lembrar, né, que as pessoas informalmente chamam de desenho, mas normalmente essas matérias, elas têm, falando em faculdade, elas têm o nome de representação gráfica e não desenho, né? Até para não assustar. Porque é representar graficamente alguma coisa, né? Senão você imprime aquela obrigação já do talento implícito. Que leva a gente, eu acho, para essa questão. Existe esse talento? A pessoa nasce com talento? Ou ela adquire o talento? Eu desenho desde que eu me entendo por gente. Mas eu lembro
da data específica que eu me tornei desenhista, ilustrador. Sério? Tem. Porque aconteceu uma coisa. Eu já ilustrava, eu já tinha ganhado um concurso de ilustração aqui em Santos, né? A gente está em Santos, tem a Pinacoteca, Benedito Calixto. E ela, quando eu tava no pré, puta, isso era 85, se eu não me engano. Foi na época que o Harley passou. O comentário Harley passou. Eu não sei se foi 85 ou 86. 85, eu acho. Eu era bem pivetinho, não era nem primeiro ano ainda. E aí eu lembro que eu desenhei um palhaço. Hoje eu tenho uma banda que chama o Circo, olha que loucura. Mas eu desenhei um palhaço e a minha ilustração na fachada, de frente para a praia, né, do Benedito Calixto, na época da reforma, ganhou um ingresso para ver o Harley lá em São Paulo. Eu ganhei com isso. Meses depois, eu tive um problema de saúde e fiquei internado um mês. E aí, não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha porra nenhuma pra fazer, e eu tava preso num quarto de hospital. E ninguém descobriu o que eu tinha, eu fiquei lá sendo estudado, na verdade, né? E minha mãe, ou meu pai, agora eu não me lembro, minha avó, eles me levaram, meu pai ilustrava, né? Então, tipo, acho que deve ter partido dele. Levou um bloquinho e lápis de cor. E esse foi o momento onde nasce o ilustrador que ia se tornar designer, ia se tornar um monte de outras coisas. Mas foi essa semana. E eu lembro quando eu me... Você se lembra quando você se diz ilustrador? E eu me lembro do trabalho que eu diria, onde é o meu começo como designer. Você lembra? Lembro. E se bobear, ele está guardado ali numa pastinha até hoje, feito em papel quadriculado, pintado com canetinha, daquelas bem fuleiras de antigamente, desenhado, não existia computador, e ó, eu sou muito mais velha que você, né? Sim. E foi um concurso de cartazes para a Feira de Livro do Sesc, Feira de Livros Infantis, Arte Sesc, eu lembro até hoje. Eu, sei lá quantos anos eu devia ter, 17, 18 anos, e eu participei desse concurso, meu trabalho foi selecionado, foi exposto, eu tenho até hoje a carta do Sesc me dando parabéns pelo trabalho. Eu lembro exatamente do cartaz, e eu já ousei naquela época, eu diria, porque eu fiz um cartaz no formato totalmente fora dos padrões de cartaz, né? Com uma criança desenhada. Com uma criança desenhada, assim, porque eu não sou ilustradora, uma criança desenhada, tem professor de desenho que quer matar quando alguém fala isso. Desenhada em boneco de palito. Em boneco de palito, sabe? Pauzinho, sim, né? E fui selecionada, ganhei lá, me mandaram carta, tudo foi legal pra caramba. Naquele dia eu peguei, acho que foi nesse dia que eu peguei um gosto aí por cartazismo, que é o que minha paixão, assim, é posto, né? E aí... Mas foi o primeiro, assim, tenho guardado aí no meu portfólio até hoje. Então, eu sei que foi um logotipo, a primeira coisa que eu fiz, e eu acho que foi pra mim mesmo. O primeiro de tudo de design meu foi o meu logotipo, que chamava RD Design, era horroroso. Eu coloquei aquela história de você começar, eu coloquei tudo que eu sabia de design no mesmo lugar. Então, tipo, ficou uma coisa... A importância do desenho aí, que é o nosso tema, eu lembro disso, de fazer desenhar isso no papel quadriculado, certo? Para facilitar a proporção, o desenho, a finalização, ficar tudo mais certinho do jeito que eu queria. E sabe o que é mais? Que agora vem tudo na mente, né? Eu lembro do pseudônimo que eu usava, que era um concurso que você tem que usar pseudônimo, né? E meu pseudônimo era Edelweiss. Por que Edelweiss? Edelweiss por causa de uma música, Edelweiss, daquele musical. Edelweiss é uma flor, né? É uma flor que é uma música, Edelweiss é uma música daquele musical da Novice Rebelde. Anos Rebeldes? Acho que não escreveu. Novice Rebelde. É um musical uma música, né? E eu gostava muito e eu usava esse pseudônimo, Edelweiss. E por falar em Rebelde, o último cartaz que a gente vai mostrar aqui do Milton é o do Dylan. Né? Se alguém quiser pra gente de presente, esse cartaz custa $100. Vocês podem dar um para nós dois, que a gente deixa cada mês na casa de um, tá? Ou a gente corta no meio e emoldura cada um a metade. Ou, pô, deixa de ser mão de vaca e dá um pra cada um, né? Se vocês gostarem aí, se achar que vale a pena, o design da Discord, a gente nem tá discordando, porque é um assunto que não tem como discordar, na verdade, né? A gente
pensa parecido. Mas é um assunto, a gente pode até, aliás, é legal explicar isso para as pessoas. A gente pode, não necessariamente nós dois temos que discordar, mas são assuntos que causam muita discórdia por aí. Tem gente que vai estar ouvindo aqui querendo matar a gente, porque vai achar que é obrigatório o designer saber desenhar, e tem gente que vai ter querer estar matando com a gente porque vai falar que não precisa, né? E o importante é justamente o caminho do meio, né? O meio termo sempre ajuda, né? Deixa eu falar uma coisa, o logotipo do I Love New York ficou muito famoso, né? Explodiu no mundo inteiro, todo mundo copiou, tudo que é lugar copiou esse logotipo. E aí quando o Manhattan, né, sofreu lá, os Estados Unidos sofreu o atentado em 2001, o Milton Glaser fez esse cartaz. Agora nós saímos da tela, Márcia, para dar espaço ao I Love New York More Than Ever. Ele merece. Né? E, cara, tipo, você... acho que aí ele consegue muito mais do que design ou ilustração, né? Nesse cartaz. Ele consegue tentar reavivar aí a motivação das pessoas para conseguir continuar depois de uma coisa sem precedente, né? Absurda e sem precedente, assim. Com certeza. Eu acho assim, Márcia, no fim das contas, a gente precisa saber uma coisa. Desenhar ou não desenhar, como perguntou o Morandini inicialmente, o que você acha? Se tiver que escolher, tiver que bater o martelo entre desenhar ou não desenhar, eu bato o martelo em desenhar. Porque desenhar no sentido de representar graficamente alguma coisa, não no sentido de ser um artista plástico, ilustrador, que, entendeu? Que manja de todas as técnicas de pintura. Desenhar no sentido do que significa a palavra desenhar, que é representar graficamente alguma coisa. Nesse sentido, eu digo que sim, precisa desenhar. Porque se você não souber representar graficamente as coisas, você não consegue nem fazer um RAF basiquinho com proporção e nem um boneco de palito com proporção, né? Mas eu acho que eu respondendo o que eu estou perguntando para você, eu acho que todo mundo sabe desenhar. A questão é tirar o bloqueio da mente e você desenhar aquilo que você pode dentro da quantidade de informação, conteúdo e estudo que você teve de desenho. Se permite desenhar. Em algum momento isso vai ser divertido. O que não torna o desenho divertido é o pré-julgamento, seja ele seu ou de quem está perto de você. E se existe um pré-julgamento, nada vai ser legal de fazer. Aquilo que você se propõe a fazer, mas eu vou fazer, mas eu não sou bom nisso. Cara, assim, eu vou citar, inevitavelmente, não tem como fugir muito da faculdade, uma aluna, Kitty, lembra da Kitty, né? A Kitty tinha um desenho que ela considerava horroroso, um traço horroroso. E quando eu vi o desenho dela, eu falei, Kitty, isso é muito parecido, e eu não me lembro agora qual era o artista, mas era muito parecido com o traço de um artista muito famoso, que trabalhava com quadrinho. Trabalhava com charge, não era quadrinho. Ela viu o trabalho do cara e ela começou a desenhar naquele estilo, se livrou do problema. Agora foi esse trabalho, não sei se você já viu o Instagram dela de ilustração, é maravilhoso o trabalho dela, uma baita ilustradora mesmo. Assim. Sim. Muito bom mesmo. E até aquele momento ela achava que ela não sabia desenhar. Aí, hoje é uma profissional da ilustração. Sim. E é tudo a questão, eu acho que acima de tudo, o que a gente tem que ter é conceito, inteligência, sabe? Você tem que saber fazer as pessoas pensar. Porque e aí a gente tem exemplos de casos até que nasceram depois de Facebook aí, de pessoas que começaram a fazer tiras descompromissadas, mal desenhadas mesmo, né, com desenhos no estilo trash. Até para fazer o trash você tem que ter algum conceito. E que hoje são o maior sucesso. Por quê? Porque tem conceito, porque tem inteligência, tem um pensamento crítico ali, aliado àquilo. Então é uma questão básica também. Não adianta você ser que nem a gente diz no software, mexer no computador, em qualquer programa, de olho fechado. Ou desenhar qualquer coisa maravilhosamente de olho fechado. Se você não tiver conceito, se você não tiver conteúdo naquilo que você está fazendo, não adianta nada. Né? Não funciona. Já ao contrário, a gente até consegue. Uma pessoa com muito conteúdo, com muito conceito,
com muito repertório, ela consegue representar graficamente alguma coisa sem necessariamente desenhar. É isso E aí eu estou dizendo que eu falei que eu bato o martelo no dedo, que tem que ter desenho. Mas é isso aí. Você está discordando de si mesma e é esse o objetivo. Pois é, que essa frase é complicada. Deixa eu falar uma outra frase do Milton Glaser. Se você quiser. Que está no site dele, diz assim: existem 3 respostas para uma peça de design. Sim, não e uau. A única que você pode procurar é o uau. Né? E esse uau, né, vale tanto para você olhar e ver uma coisa maravilhosa e falar, uau, nossa, que maravilhoso, como uma coisa você fala, uau, que estranho, não estou entendendo nada, mas tem um baita do conceito aí. Né? É isso. A gente nunca vai chegar no fim se... E eu acho que também não é o nosso objetivo aqui ter... como é que a gente pode dizer isso? Tipo, bater martelo de coisas, né? Cagação de regra não é nossa praia. Eu acho que o que vale é levantar discussão e de tudo, sempre. E o mais importante é não para de fazer uma coisa porque você acha que você não sabe. Se você acha que vai ser legal fazer, vai lá e faz, ficando excelente o resultado ou não. Faz. Tenha um bloquinho, um moleskine, um sketchbook no seu bolso, na sua carteira, e de vez em quando pegue, rabisca, vai treinando o traço, vai treinando o seu pensamento, nem que seja só com linhas retas, só com bolinhas, só com tracinhos, ou, sei lá, boneco de palito, seja lá o que for. Mas treina o traço, que isso ajuda pra caramba. Principalmente... Né? E respondam o que vocês estão vendo aí, respondam aí o que vocês acham nos comentários. Principalmente se você tiver, se for um designer ou tá pretendendo se tornar um designer, cara, ter um sketchbook é vício. Você uma hora vai olhar pra tua estante e tu tem 40, 50, 200. E é assim mesmo. Todo mundo que eu conheço que é designer tem sketchbook. Todo mundo rabisca no guardanapo do boteco. Todo mundo. Não tem exceção, né? Eu tenho... Não façam o que eu faço. Eu tenho vários, né? Só que aí o que acontece? Cada vez que eu tenho uma ideia, eu pego o primeiro que tem na minha frente e rabisco. Eu tenho, sei lá, 10 livros de sketchbook, livrinhos, tem desenho em cada um deles, não está tudo organizado num lugar só, então não façam isso. Tem faz completo assim, ó. Às vezes eu quero lembrar de alguma coisa que eu fiz, eu nunca sei pautar. O negócio é você deixar os outros inacessíveis e o que você está usando sempre à mão. Pois é. Porque aí ele acaba, e depois você troca e vai fazendo isso. Bom, eu acho que a gente chegou a quase 1 hora de papo, Márcia. É verdade, estava olhando aqui. E eu Mas acho, foi bacana. eu acho que foi válido. Não sei se a gente chegou a fazer uma homenagem mesmo ao Milton Glaser, mas de lembrar ele aqui, eu acho que é importante. Se os nossos alunos conhecerem ele, a gente já vai ter feito alguma homenagem boa. Eu acho que foi uma homenagem e vou falar para as pessoas aqui o que está hoje no Instagram dele. Né? A pessoa que escreveu lá por ele era uma pessoa muito preocupada com a responsabilidade social, né, em ajudar os outros, e eles colocam lá no Instagram dele o seguinte: se você quiser fazer alguma homenagem para ele, está lá no Instagram, a postagem de hoje. Se você quiser fazer alguma homenagem ao Milton Glaser, é para você fazer uma doação em nome dele para o Human Rights Watch, que fazia parte, para os centros de vítimas de tortura ou para os médicos na linha de frente. Eram lugares que ele estava ajudando, que ele tinha uma causa, então eles pedem isso. Se você quiser fazer qualquer coisa em homenagem a ele, faça uma doação para o Human Rights, que vai ser legal. É uma maneira da gente homenagear ele. Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pelo nosso primeiro, né? Pela tua disposição do nosso primeiro. A gente vai mudar agora a data de gravação, acho que durante esse período de férias, né? Mas a publicação continua sendo na... Acho que não. Acho que não. Eu acho que assim, a gente gravou, publica no mesmo dia. Não importa. Porque, tipo, sei lá, a gente tem que fazer o design ser assunto. Né? Mas é uma semana, né? A ideia é só por semana. É uma semana. Certo? Talvez, essa semana pode ser que encavale um pouquinho, né? Se a gente for gravar o da próxima nessa semana. Mas tá tudo bem também. É isso, tipo, aquele papo de sempre. Se vocês puderem... Sininho. A Márcia travou ali no vídeo. O que foi que você falou? Você travou aqui. Eu me mexi porque você travou para mim. Travamos antes.
Acho que você travou para mim, eu travei para você. Eu falei pro badalo, como é que é? Aperta o badalo, mexe no sininho. É isso. Para que isso serve? Para que as pessoas escutem o que a gente tem para dizer. Se você achar que vale a pena, faz isso aí, segue lá, colabora nesse sentido, né? Assistindo e mostrando. É isso que a gente precisa na real. Certo? É isso aí. Obrigado, Márcia. Falou. Valeu. Adorei. A gente vai... Já vamos pensando no próximo. Provavelmente ainda uma dica do Morandini, né? Morandini é o cara que faz a nossa pauta praticamente agora. Aí, Morandini, uma responsa. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Valeu, Márcia. Beijo. Valeu. Muito bom. Vamos ouvir o Intercept de novo. Giving up is not what we do, but